Então, é isso. A gente está abrindo os nossos trabalhos agora. Essa semana é uma semana de abertura do PPG Artes. A gente tem 2 atividades, hoje e amanhã, né? Além das aulas que já começaram ontem, a gente tem essas 2 atividades, que são atividades extras, né? Que a gente está considerando como uma atividade celebrativa mesmo. Estou liberando, tá? As pessoas gradativamente aqui, Isabel. Quem está aparecendo aqui no campo de vista, eu estou colocando aqui para dentro. Então, é isso. Então, dar essas boas-vindas, né? Agradecer também a organização, né? Dessas atividades, né? Que é hoje e amanhã. Amanhã também a gente tem um encontro que a gente está chamando de diálogos introdutórios, que vai ser uma coisa até mais fechadinha entre os professores, os representantes de linha e a coordenação, secretários, enfim, para que a gente se conheça, né? Inicialmente, né? Se conheça mais, para que a gente estreite as nossas relações num momento tão complexo como esse, que é um momento de, né, absoluto isolamento, cada vez mais a coisa piorando, né, essa questão da pandemia, e a gente tem essa alegria da gente estar juntos, mesmo separados, né? Acho que é uma dádiva a gente poder escutar a dor de hoje, com o que ela tem para nos oferecer, né, da experiência dela. Então, a gente está muito contente. Agradecer a professora Denise, minha parceira na coordenação, aos professores do PPG Artes, todos, né, todos os representantes de linha, comissão de bolsas, enfim, amanhã a gente vai conhecer mais todo mundo. Agradecer também a organização, né, de uma comissão discente, né, o João, a Lisa Miranda, que está aqui, que fez a arte da nossa apresentação, nosso trabalho, Cristiane Souza, as pessoas que estão aqui meio nas coxias, né, nas coxias do evento. Então, é isso. Queria começar mais poeticamente, porque eu acho que a gente está precisando de um pouquinho mais de poesia nesses tempos, e aí queria fazer um preâmbulo só para a gente abrir os trabalhos e passar a bola para a Dodi, que a noite é dela. Então, é isso. Se o amor fosse livre, talvez não houvesse medo, curioso sonho, viver sem este mau desespero. Se as pessoas fossem livres, talvez não houvesse o receio, ardilosa vontade, viver a vida por inteiro. Se o mundo fosse livre, poderíamos reinventá-lo. Seríamos, então, seres humanos melhor preparados, menos frustrados, mais amados. Se esse poema fosse lido, talvez lhe trouxesse um sorriso em troca de um desabafo perdido. Encontraria um antigo sonho de um oprimido. Assim, irmanada a Virginia Gitzel, travesti, jovem poeta. Cuidado com o computador, cuidado. Bonito, bonito. Intervenções bonitas. Assim, irmanada a Virginia Gitzel, travesti, jovem poeta, colunista da Rede Internacional de Esquerda Diário, e militante do grupo feminista Pão e Rosas, de São Paulo. Eu quero principiar essa fala nessa semana de abertura PPG Artes, no ano de 2021. Assim, poetizando na pandemia, eu quero abrir nosso semestre, também clamando por novos tempos de ampliação de nossas redes de conceitos e nossas redes de afetos. Importante lembrar que a ampliação de teias sempre foi a tônica do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Desde a sua fundação em 2002, pois mesmo dedicado em gênese às artes visuais e à história da arte, fundamentalmente, nunca se furtou a tramar com as artes da cena e se caracterizar por graduações e pós-graduações com caráter eminentemente híbrido, traçando linhas também com outras áreas de conhecimento, como a educação,
a história, a antropologia, a psicologia e tantas outras. Além de toda a dedicação à trama entre artes e das artes com as outras áreas, a UERJ, em especial, o Programa de Pós-Graduação em Artes, PPG Artes, vem se destacando pelo engajamento político no cenário nacional, preocupada com agendas pertinentes a grupos sociais diversos, adotando o regime de cotas e abrigando um sem número de estudantes de periferia. Tal quadro acaba por denotar uma ampliação de horizontes de estudos e também de militâncias. Justamente como a atual coordenadora do PPG Artes, junto com a professora Denise Espírito Santo, entendo que essa aula inaugural, que tem como tema Arte e Travesti, sob a batuta da professora Dodi Leal, nossa especial convidada aqui presente, significa mais uma ação em militância, em resistência, um evento cuja crença é a trama pela ação e pelo pensamento, cuja fé está na urdidura dos afetos, na urdidura das lidas, na urdidura das lutas. Eu entendo que essa aula, que abre mais um ano mergulhado nos medos, nas incertezas, virá a instaurar pensamentos alargados, que nos leva aos estudos das políticas de ações afirmativas, aos estudos de performatividade, das tecnologias de gênero, apontando como os códigos hegemônicos formatam os nossos corpos, as nossas corpas, e as performatividades plurais, reduzindo as nossas identidades e experiências que são subjetivas. Eu estou certa que essa aula vai nos lembrar nosso estado de constante devir, vai nos rememorar as identidades sempre atravessadas por práticas, as identidades atravessadas por símbolos, as identidades atravessadas por representações e por linguagens. Essa aula vai nos recobrar a percepção de como se constituem as diferenças e as relações de poder que a elas se impõem e as tenta domesticar. Arte travesti, como estética pós-apocalíptica, após calipso, pedagogia antissistêmica da pandemia, arte travesti necessária à distopia que vivemos. Como ela pode nos desmontar? Desmontar nossas certezas artísticas, nossas certezas de mundo, fazer desmoronar as ideias de arte, de vida, rever indisciplinaridades de nossos corpos, das nossas corpas, em especial em tempos de peste que desorganiza, como diria Arthur, para nos dizer da arte travesti como poética de resistência. Aqui está Dodi, minha parceira do grupo de trabalho, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação Cênicas, Dodi que me ensina a cavar as palavras e delas extrair as suas arapucas. Dodi que me ensina a olhar melhor as imagens e delas extrair com cuidado as armadilhas do falo destruidor. Espero que, com Dodi, a nos alertar, jogando habilmente com as suas palavras, possamos sobreviver a esse universo, né? Esse universo digital que nos aprisiona em caixinhas e transcender, urdindo narrativas desobedientes, performances insurgentes, como ela bem diz. Dodi Leal é travesti, é educadora, performer, é pesquisadora em artes, é professora do Centro de Formação em Artes da Comunicação, CFAC, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFCSB, em Porto Seguro, Nordeste do Brasil. Realiza estudos e obras artísticas de performance e iluminação cênica, passando por ações de crítica teatral, curadoria, pedagogias das artes.
é doutora em Psicologia Social, no IP USP, e licenciada em Artes Cênicas da ECA USP. Seja bem-vinda, Dodi, mais uma vez ao PPG Artes, que seja fértil esse nosso encontro, repleto de insurretos pensamentos, e que destampe nossa indignação e nossa ação como artistas, como pesquisadoras, frente a, como você diz, a demoniocracia nacional, que estamos todos mergulhados, todas mergulhadas, todos mergulhados. Seja bem-vinda, boa fala, boa aula, estamos juntos. Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã possa ser diferente para elas, que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias. Oração Linda Quebrada. Fazer uma audiodescrição. Eu sou a Dodi, estou falando aqui de Porto Seguro, sou uma mulher trans branca, estou vestindo um biquíni azul com um colar com uma pedra branca. Meu cabelo castanho está mais liso e está mais comprido do lado esquerdo. Atrás de mim, do lado direito, uma biblioteca com livros, algumas prateleiras. Atrás de mim, uma cama com alguns travesseiros e a parte de trás de madeira e uma parede branca. Algumas roupas ali no cabide. Muito que boa noite, agradecida demais por esse convite. Agradeço também pelo carinho da Luciana, pelas palavras de abertura e também por nosso axé tão valioso de cada pessoa que está aqui e das nossas existências e de como a gente precisa de espaços como esse para expandir os saberes, os conheceres e todas as nossas potências, né? Então, saldo também esse programa, a UERJ e, enfim, toda a nossa luta. A luta pelas artes também, né? Acho que a gente está vivendo um momento de que até mesmo o saber e o fazer artístico estão tendo que se mostrar firmes, né? Diante desse momento histórico. Eu vou começar lendo um pouco um texto que ainda não está publicado. Ele foi escrito recentemente. Eu pedi para que vocês lessem com antecedência aquele texto que eu publiquei o ano passado na coleção Pandemia Crítica, da N-1. Mas eu vou aqui ler um outro texto, porque ele é fresco, né, e ele tem conexão com um convite que eu quero fazer para vocês ao final. Então, eu vou ler alguns trechos aqui. Deixa eu abrir. Aqui. Bom, esse texto é um texto que vai ser publicado em breve, né? Tô aqui ainda às voltas com edição e tudo mais, mas ele tá redondo já, então eu queria dividir com vocês. Fabulações travestis sobre o fim. Se o tempo cura, qual o tempo da cura? O fim é transitivo ou intransitivo? Quais os traços de uma curadoria de arte temporalizada? Nesse texto, eu abordo desde a cosmovisão travesti, as interjeições especulativas altamente publicizadas na pandemia do novo coronavírus, de fim do teatro,
fim do gênero, fim da espécie humana e fim do mundo, procurando apreender a operatividade econômico-filosófica, curatorial do apocalipse e a curabilidade do fim. Então, eu pretendo equacionar o que há no subsolo desses discursos, aventando o modo fabular das transgeneridades, no sentido de desarmar os arranjos de comercialização do fim, citando Ailton Krenak, e de barganhas mercadológicas do luto social, citando Slavoj Žižek. Almeja-se compreender os limites do corpo, da raça, do gênero e da cena, para além do dilema da escassez de capital, tendo em vista o alargamento das dimensões cronológicas lineares da branquitude e da cisgeneridade. Notamos, assim, que a artesania espiralar do tempo, conforme Leda Maria Martins, corresponde à audácia da elaboração do inacabamento inexorável da existência e da estética. Nesse sentido, as fabulações travestis sobre o fim trazem para os estudos do futuro inscrições paradigmáticas de tempografias sincopadas, não obsolescentes da arte da vida. Aí eu cito uma frase da Castiel Vitorino Brasileiro: o tempo de cura não é da colonialidade. Então, as tratativas de fim de mundo ganharam altíssima vendabilidade durante a pandemia do novo coronavírus em 2020. As vivências que rompem as normas de gênero, raça e classe, ora especuladas pela já bem pandêmica sociedade branca, cisgênero, elitista e capitalista, nunca tiveram um privilégio colonial da credencial de humanidade. Então, aqui citando Ailton Krenak, esta subhumanidade, caiçaras, índios, índias, quilombolas, aborígenes, existe então uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. A comercialização do fim somou-se então a uma comoditização das sabenças não hegemônicas, as quais sempre tiveram de lidar não com o fim da espécie, mas com o fato de a rubrica humana nunca ter sido uma prerrogativa de reconhecimento de muitos povos. Então, este é o ensejo do texto e da comunicação, não apenas averiguar os exercícios de fabulação do fim. Alguém está com problemas do som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, por favor, tem uma série de colegas que não estão conseguindo entrar. Eu tentei agora acessar o som, mas eles não estão conseguindo. Tatiana, eu estou aqui controlando aqui a via e estou tentando aqui admitir, tá? Vamos se falando pelo chat, tá? Eu estou aqui bem atenta, sou eu que estou colocando as pessoas para dentro, tá? Então vamos falando pelo chat para a gente não atrapalhar a Dodi nesse caminho. Sem problemas, mas o áudio está bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Pronto. Obrigada, Tatiana. Obrigada. Então, não apenas averiguar os exercícios de fabulação do fim a partir da perspectiva transvestigêneres, mas principalmente analisar o vigor enunciativo das assunções travestis sobre o que se convencionou nomear o fim da cena teatral, o fim do gênero, o fim da humanidade e o fim do mundo. No entanto, não será pelo caminho da exaustão da cena humanidade-mundo que se desenvolverá este estudo, mas sim pelas sendas curvilíneas das intensidades desconcertantes da existência travesti. Procuraremos nos hiatos dos corpos trans os soterramentos do fim colonial, para então compreender destes rastros travestis quais são os restos da cena, da humanidade e de mundo que exigem fabulação. Neste sentido, este ensaio insere-se no escopo dos estudos anticoloniais das artes cênicas. Então, a primeira afirmação é: desde a perspectiva travesti, o Ocidente não é um acidente. E por não provir de uma acidentalidade, a ocidentalidade é muito mais audaz do que uma aparente ambivalente disputa de pronomes. Se há uma ampla atenção no Brasil atual a respeito das políticas inclusivas de linguagem, não pode se reduzir as configurações em uma falsa oposição binária entre o e a. Inclusive, o de ocidente versus a de acidente. Tampouco
uma possível ruptura à linguagem cisnormativa da língua portuguesa deveria nomear-se neutra ou reduzir-se à opcionalidade vocálica entre o, e a. Romper com o maiúsculo ocidental requer exercícios onde a linguagem atua nas frestas Tem uma porta aberta. da colonialidade, onde a fabulação é ginga e não acidente. Sendo o ocidente ácido, corrói seu próprio mundo e cisgênero, forjamos a corruptela ocisdente, para lhe descrever, levando em conta, inclusive, seu ranger de dentes como metáfora do medo cis, onde os modos de valor, em suas infinitudes impagáveis, e pensando aí com a Denise Ferreira da Silva, a dívida impagável, não foram, não são e nunca serão neutros na flecha do tempo cisgênero colonial. Citando Luiz Rufino, não sei se é Fogo do Mato ou Pedagogias das Encruzilhadas, depois eu vejo aqui qual dos dois livros. Não creio na redenção colonial, aposto na fresta, defendo que há outros caminhos possíveis. Contudo, essas possibilidades, para se manterem operando na luta por justiças cognitivas sociais, terão de atravessar o contínuo social, terão de emergir como ações de transgressão e resiliência. A dimensão da perpetuação dessa esfera de terror reflete o quanto são adoecidas as nossas mentalidades, o quão blindadas são os nossos esquemas de saber, o quão regulados são os nossos corpos, tornando-nos impedidas cognitivamente de nos desvencilhar dessa trama. A linguagem, aí volta para mim, a linguagem é emblemática para o estudo do fim, pois, aparentemente, uma oposição superficial à cisnormatividade da língua portuguesa reduz-se a pôr fim a um suposto binarismo, dando vazão a uma todificação da linguagem, pressupondo, no raso, que a nomeação todes é representativa e totalizante aos conjuntos populacionais humanos, sem com isso reaver a humanidade jamais conferidas a muitas existências. Ora, a simplificação ou reducionismo de uso de artigo neutro como se houvesse neutralidade em linguagem, não põe fim a nenhum colonialismo e, por outro lado, muitas vezes é fuga do jogo de gênero da linguagem. A expressão todes nem sequer se compromete com as foraclusões, nem também com a temporalização do luto de gênero na linguagem. Mais do que uma encruzilhada, vivemos coletivamente diversas situações de encruzitravas, como essa operante na linguagem. Outro exemplo recorrente em atividades que se desenrolam em tempos de confinamento nas atividades online, com projeções de espetáculos, aulas, reuniões, o uso excessivo, banalizado e ofensivo do verbo travar. Ora, proferida abusivamente pela cisgeneridade em situações de falha de conexão ou congelamento das telas, há um exercício de pejorativização do verbo travar, uma pretensa esquiva da encruzitrava, pois se Exu é o guardilhão da encruzilhada, as pombagiras são as rainhas das encruzitravas. E não há como sustentar a fuga fabular e das maravilhosidades de travar as quais a cisgeneridade é convocada a posicionar-se. Então, nesse texto, trataremos da fabulação travesti enquanto exercício narrativo que expande a curadoria do fim, para além da especulação do valor comercial apocalíptico, o qual insiste em favorecer a elite branca, cisgênera colonial. Interrogamos, então, a cura para o que não dura? Fabular é não aceitar o fim da narrativa como fio da narrativa? O que significa travar um espetáculo teatral online? É possível curadorias não obsolescentes em torno da descartabilidade do fim? Quais as tempografias sincopadas da performatividade fabular? De que forma enfeitiçar, de uma perspectiva transgênera, os prazos de validade da cena, do corpo, da espécie humana e do mundo? As temporalidades performativas da racialização do gênero e da generificação da raça trazem quais curas ao mundo machucado, cheio de macho? Então, eu vou dar uma pausa aqui para fazer alguns comentários, senão vocês vão achar que eu sou uma máquina de escrita de texto ou uma máquina de leitura de texto. Eu não sou. Também sei dançar, cantar e atuar. Um beijo para minha mãe.
Eu escrevi esse texto, parece que eu estou nervosa e estou mesmo, né? É um afã, assim, porque é, bom, todos os livros do Ailton Krenak, as falas são muito inspiradoras, né? Mas tem um que eu acho muito especial, que é O Amanhã Não Está à Venda, onde ele fala exatamente como que o fim se tornou uma commodity, né? O que está sendo vendida é a ideia de não somente de que a gente corre riscos de fim do mundo, mas a ideia de que é preciso extrapolar a ganância deste mundo para que a gente vendendo a ideia de fim de mundo, né? Então é conectado, né? Essa vendabilidade do fim. O fim se tornou uma mercadoria. Então é preciso que o gênero tenha fim também, para que a gente crie outras vendabilidades comerciais da existência de gênero. É preciso que a ideia de mundo, como a gente conhece, esteja à venda, o seu fim esteja à venda, para que a gente se desespere. A gente não, né? O mercado, né? Porque ele se sustenta a partir desse discurso de fim, porque de uma parte os salvacionistas vão procurar resolver de diversas formas, enquanto que o mercado vai procurar vender cada vez mais para poder exponenciar as suas últimas consequências. Isso não é diferente com a ideia de fim da espécie. Então, inclusive, eu acredito muito na interseccionalidade, tenho feito muitos estudos da intersecção entre gênero e espécie, porque transicionar gênero, e aí a gente pode falar também da transição de gênero da área artística, né? Nesse ponto que eu acho que nos une, né, o tema da conversa, arte travesti, é exatamente de que não são apenas as pessoas que estão transicionando o gênero. A gente está fazendo uma convocação de revisão epistemológica como uma própria desobediência epistêmica, transicionando o gênero das áreas, percebendo as marcas coloniais do gênero em todas as áreas, né? Então, no caso das artes, vejo que é necessário, estamos fazendo isso, né? Uma tratativa de apontar os machucados, né? Desse universo povoado do patriarcal, né? Dos machos. Então, por isso, machucado. Então, a transição da teatra, né? Do teatro para teatra, vem apontar uma perspectiva trans, mas também uma perspectiva feminista dessa repertoriação das metodologias, dos conceitos, das reflexões. Muito no sentido de que é impossível uma desobediência civil sem uma desobediência a essa ordem racial, sem uma desobediência a essa ordem de gênero, sem uma desobediência a essa ordem capacitista. A gente precisa conectar. Então, a epistemologia, né, e vocês estão ingressando num curso de pós-graduação de uma reputada instituição pública, né, um curso reputado também, é uma responsabilidade aí de pensar o que significam, né, essas epistemologias das artes que a gente está fazendo, né? Pensando um pouco no Boaventura de Souza Santos, as epistemologias do Sul, elas se referem um pouco ao sul global, não somente geográfico, mas corporal, o sul, o sul das ideias, né? E aí Pedra Costa, que é uma artista daí do Rio de Janeiro, mas que morou muito tempo no Rio Grande do Norte, atualmente mora na Alemanha, uma performer, ela criou a expressão epistemologias do cu, justamente apontando a ideia de que o cu, como o epicentro epistêmico do corpo, é um nodo de produção de saber, né? Então, também é importante que a gente perceba a corporalidade nos seus suleamentos, né? E aqui eu falei de vários temas, né? Nesse trecho que eu li para vocês, falei da linguagem, a acidentalidade, da ocidentalidade, o o e o a, mas eu queria destacar especialmente essa fala que eu trouxe do travar, né? Por quê? Acredito que a gente está precisando, nesse momento das telas, né? Que a gente tem uma suposição de que está todo mundo conectado, mas, na verdade, falando já um pouco do assunto das políticas afirmativas, que talvez eu antecipe uma discussão que vocês vão continuar nas próximas semanas, segundo eu me informei,
as telas não são uma realidade para a maioria da população brasileira, especialmente a população negra, especialmente a população trans e indígena. Isso não quer dizer que a gente precisa dar acessibilidade, ter mais telas, né? Mas que essa equação ela é complexa suficientemente para que a gente compreenda que existe um lugar de conexão que não passa pela internet. E que se a gente deixa resumir-se a nossa conexão de vida, a potência a nossa potência à internet, a gente vai estar limitando as outras formas de conexão invisíveis das forças que estão atuando não só na nossa existência, mas na animação daquilo que nos rodeia. Então, quando Simas e Rufino trazem o conceito de encantamento, eles falam, né, tanto na Pedagogia das Encruzilhadas como em outras obras, é um pouco no sentido de perceber a força atuante e viva de elementos não humanos, até mesmo para encantar novamente a espécie humana que está destroçada pela colonialidade. E o que eu estou apontando é que, no caso das telas, a gente deve prestar atenção numa oportunidade de encantravamento. Porque travar, vamos pensar na arte teatral, né? No ensaio, quando tem algum erro de cena, ou algum improviso, algum acidente, alguma coisa que acontece no ensaio ou na apresentação, que é um pouco o tchan da presença, a gente tem uma sensação de que ali há uma vivacidade, né? E por que será que quando a gente está assistindo um espetáculo, ou está numa reunião, ou quando a gente está numa aula, e alguma coisa acontece do tipo uma falha, um delay, um bloqueio de tela, a gente xinga, a gente fica com raiva e blasfema a tela, né, dizendo travar. E a gente travou a conexão. Então, na verdade, é um convite para que a gente, quando acontecer, é bom travar. Que o encantravamento é positivo e é um sinal de que há outras conexões que não a internet. Porque se a gente tem esse sinal, é hora de olhar para cima, é hora de outras formas de conexão. E mais, né, eu estou escrevendo com a Freda de Amorim, que tem um trabalho de queerlombismo em Ouro Preto. A gente está escrevendo um projeto juntas, pensando um pouco nessas populações que não têm acesso às telas e como que é essa relação de conexão com o fazer teatral ou com a arte ou com a conexão de vida para além dessas redes, né? E aí a gente cunhou o termo, eu preciso falar um pouco, a gente tem o MST, né, o Movimento Sem Terra, movimento também de pessoas, MTST, né, Movimento de Trabalhadores Sem Teto também, não, é o contrário, Movimento de Trabalhadores Sem Terra, e o MST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, né? E a gente tem, aí a gente cunhou o termo MST também, que é o Movimento Sem Tela, que é justamente a grande população brasileira que não tem acesso à tela e que precisa dessa atenção teatral, artística e pedagógica, pública, para que a gente tenha esquemas de conexão que não sejam a internet, né? Que ela não coopte a potência da nossa existência, né? Em conexão também com saberes indígenas, com saberes de outros povos não brancos, não ocidentais, que vão mostrar para a gente que a tecnologia ela se dá em formas de conexão que não mediadas necessariamente por essa tecnologia que a gente conhece. O corpo é uma tecnologia, as forças que regem a existência, os saberes da terra são tecnologia, os saberes da mobilidade urbana e rural e marítima, aérea, elas são tecnologia, a força dos sonhos, daquilo que a gente não vê, também são tecnologia, que a gente confie em outras formas de existência, né? Quando eu falo também dessa intersecção entre gênero e espécie, e aí aproximando um pouco da ideia de após-calipso, né? Que na verdade eu retomo da Jupe do Bairro, né? Ela que criou essa expressão,
porque ela fala que após a banda Calypso, só é possível a arte travesti, né? Então, o que ela quer dizer com isso? Que quando a banda Calypso amazônica tem a sua potência cooptada pela indústria cultural, todas as forças que estão ali, né, acabam se arrefecendo, né? Então, acho que está aí um apontamento de desobediência civil, né, a essa arte que é ligada à indústria cultural, né? E que a arte travesti, ela é, sim, uma forma de ruptura com esse pacto de Estado, com esse pacto civil que não representa, né, as populações ou as formas de vida não populacionais, não humanas, né? Então, aproximando dessa ideia do após-calipso, eu tenho feito a ideia de pós, por exemplo, pós-moderno, pós-gênero, tudo essa baboseira aí, que eu tenho aproximado para a materialidade do encantamento ou do encantravamento do pozinho mágico mesmo. Então, o pó, que também é o esfacelamento, né? Então, quando a gente pode falar da pós-humanidade, ou da crítica de gênero que o corpo trans traz a esse conceito de humanidade, esse gênero, é de que essa humanidade está em pó. Por isso, pó-humanidade, ou pó-moderna, né? Não porque é pós, depois, mas porque ela está esfacelada. E da mesma forma, né, no Pajubá, a gente tem a palavra padê, que se refere a pó, né? Então, eu também falo que a gente está transformando a ideia de poder para a ideia de padê, né? Porque esse poder rigoroso, materializado, ele está esfacelado, né? O poder ocidental, cis, branco, elitista, né? Ele está esfacelado e que a gente precisa de outras formas de padê para se relacionar com a existência, né? Vou continuar lendo aqui um pouquinho. Performatividade fabular das curas travestis. O capitalismo não tem fim. Não porque seja infinito, mas porque na sociedade colonial é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E essa é uma referência à obra que literalmente tem esse nome. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é do Mark Fisher, publicado pela Autonomia Literária de 2020. E logo no início da sessão perguntamos sobre o fim. O que há nos recônditos da venda do amanhã? A comercialização do futuro é uma narrativa autodestrutiva, pois se inscreve na prática de transformar o fim da narrativa em um fio narrativo. O pacto cisgênero com a branquitude é perspectivado pelos ganhos econômicos da ideia de fim da cena teatral. Pois, se já não há valor ou suporte para a manutenção de sedes de coletivos e edificações teatrais, e que a vida não branca e não cisgênera é descartável, tornar a cena online só faz sentido com o seguinte atributo econômico-filosófico da cisbranquitude. As vidas que importam ser vividas são aquelas que estão conectadas. Mas quais as facetas necropolíticas nas quais se inserem o presente? Então, é possível, uma citação desse texto meu, né, da N-1, é possível friccionar disciplinas de gênero sem pôr em risco narrativamente o projeto colonizador capitalicista, a insurgência de pronunciar o instante do corpo travesti ameaçado pela pandemia do coronavírus é um ato crônico que se aproveita do fluxo do produtivismo para promover-lhe desvios improdutivos. A teatralidade negativa da poética épica tem na indisciplina de gênero uma temporalidade de corpo que desvela os modos de violação dos direitos pelo Estado. A teatralidade positiva da poética dramática, por sua vez, se sustenta na ficção ilusionista contornada de comoção e convencimento. Esta é a biopolítica de gênero, que tem seu próprio contraponto dramático necropolítico. A gestão de vidas que devem ser vividas se dá pela comoção e pelo convencimento, em paralelo à gestão das mortes que devem ser morridas. Dado que o Estado brasileiro é fálico, neca,
e machista, vivemos aqui não somente a necropolítica, mas a necapolítica. Em verdade, aí volto para esse texto inédito, né? Em verdade, diante do pacto cis-branco-tela, vivemos a necapolítica digital. Neste contexto, as redes sociais são um campo alterno de produção de nanovolatilidades da vida, destino talvez mais fabuloso do que fabular. O Instagram, por exemplo, é talvez a plataforma mais paradigmática em que, ao passo que produz espaços de acolhimento, expressão e reconhecimento para grupos não hegemônicos, é também um espaço onde a cooptação é não só sentida, mas desejável. A aferição das histórias é feita em gramas instantâneas, que é a tradução literal de Instagram, nas quais fabular reduz-se a ter stories fabulosos. De acordo com Pavis, que é um autor de teoria teatral, na análise narrativa, a fabulação pode tanto se referir, de um lado, à história contada ou ação, tendo a categoria story, no inglês, como um paralelo na crítica anglo-saxônica, crítica teatral, e, de outro lado, no discurso contante ou intriga, tendo a categoria plot como paralelo na crítica anglo-saxônica. De fato, o que vivemos com os stories do Instagram é uma pixelização dos recônditos do que pode a teatralidade em termos de suas formas narrativas de valor especulado. Então, desde uma perspectiva travesti, perguntamos, seriam os stories do Instagram microfábulas do fim da fábula? Os estudos da fabulação do fim, a partir da crítica teatral transvestigêneres, poderiam então indicar a eventualidade de uma repaginação, nas 2 últimas décadas, do ideário do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, do início do século, para o fabular fim da travesti pixelada. Se há uma marca cisgênera do catolicismo, poderíamos inferir que, da mesma forma que seria notadamente mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, seria também mais fácil imaginar e comercializar o fim do mundo do que conceber e fabular o fim da cisgeneridade? Não estaria a ideia de fim de mundo tentando camuflar os verdadeiros fracassos coloniais? Assinalamos aqui que o tal de fim de mundo refere-se, antes, ao fim de um mundo. O mundo da branquitude, o mundo da cisgeneridade, o mundo adultocêntrico, o mundo capacitista, etc. Mas na performatividade fabular do fim, em contraste com a vendabilidade discursiva do fim, poderia a cura travesti ser digital? Em que medidas fabular é curar? A noção de performatividade transgênera, que eu trabalhei na minha tese de doutorado, aponta para o caminho no qual, nas construções fabulares de transição, a legitimidade dá-se ao passo da legibilidade. Então, a cura fabular só pode ser uma transmutação, aí fazendo referência a Castiel Vitorino brasileiro, se estiver maculada com a recepção teatral da digitalidade. Então, perguntar se a cura travesti pode ser digital nos aportaria as mesmas prerrogativas, portanto, para interrogar a digitalidade das divindades. Gotas e oceanos poderiam ser traduzidos em pixel, tal como a fé? Como operar as narrativas de Apocalipse, matizando o fim do catolicismo ao fim do cristianismo? Pode a internet salvar? Aqui eu faço referência a uma música da Alice Guel com Aventura Profana. Vou cantar. Fascinada pelo nada, esquecida pelo todo, eu tô gritando por socorro pra Daisy vir me salvar. Sensível como uma pedra, eu tô fumando a minha erva e construindo a nossa arca pro dilúvio começar. Me renova, tá ficando foda, eu já nem vejo a hora do dilúvio começar e tudo recomeçar. Plim, 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 plom, plom, plom. Plim, 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 plom. Só se salva quem crê na trava, só se salva quem entra na arca, só se salva quem tem a marca, só se salva quem é. Chuva de vida trava, trava, lava, invade, refaz, restaura. Rio de vida trava, trava. Nutre, inunda, conduz, nos ara. Chuva de vida trava, trava. Toma toda a terra seca, torna fértil toda a alma.
Rio de vida trava, trava, mata a sede das sedentas que com fé destrava. Correnteza impetuosa contra o mundo machucado, flui de nós com poder em glória, cura o corpo alvejado. Glória céu, travesti, cura por todos nós, te move poder e libertação. Os processos de espiritualidade hoje podem ser cênicos na medida em que são digitais. No entanto, esse texto aqui está um pouco desatualizado, né? Porque nos últimos dias aí o STF e os estados estão disputando o direito aos cultos, né? Presenciais. No entanto, mais do que um estudo religioso, buscamos aqui compreender a cura travesti como performatividade fabular sobre o fim. Observemos então dois modelos do que chamaremos de tempografias fabulares. Mas antes questionamos no que consiste tempografar fabulações. Talvez estejamos a almejar uma escrita gráfica de narrativas que tenha em vista a compreensão do tempo como um templo. Mais do que a santificação das horas, mais do que a beatificação dos momentos, e para além da hagiografia da memória, a tempografia fabular prospecta a experiência com um verdadeiro altar, que, para além da ambiguidade analógico-digital, preconiza a vivificação dos atos que exigem tempo de elaboração fabular. Neste sentido, a grama do Instagram não dá conta de tempografar a fabulação da existência. Cura travesti, no entanto, não deve ser confundida com as travestis salvarem o mundo de si mesmas, ou o mundo de si mesmo, né? As transgeneridades, até 2019, eram consideradas manifestações de transtorno mental. Hoje, fica nítido que quem está doente é o mundo, a humanidade, a branquitude, a cisgeneridade. Mas o comprometimento de cura travesti não é com a inversão dos padrões de patologização do gênero e de salvação dos parâmetros normativos da existência. O pacto travesti é o de contribuir para as anunciações de que o mundo colonial é indefensável e insustentável, né? Aqui eu vou pular uma parte que eu discuto o modelo da Leda Maria Martins e depois do Zizek, mas depois vocês podem ler com mais calma. Vou finalizar aqui essa parte. Neste sentido, os instrumentos técnicos da teoria teatral dramática sobre o fim, que compreendem as categorias cláusula, desenlace, conclusão, extremidade, cume e epílogo, segundo Pavis, ganham com a performatividade fabular da cura travesti um escalonamento pendular que dinamita a cristandade litúrgica da narrativa. Nessas tempografias, as forças espirituais não se dão exatamente a partir do gênero da terra, do gênero da água, do gênero do fogo e do gênero do ar, mas pelo percebimento digital de que há transmutação de gênero no inacabamento dos elementos terra, água, fogo e ar. Pela confabulação com o tempo, divinizando-o em templo, onde as inscrições de vida racializadas ensinam novos modos de guerrear. Aí eu faço referência ao livro da Bibi Abigail Campos Leal, que se chama Escurecendo, né? E novas lógicas de pulsar poético a partir das transgeneridades. Bom, eu vou comentar aqui com você. Eu falei de muita coisa, né? Nesse trecho. Vou comentar, talvez deixar também esclarecer para vocês trazerem perguntas e a gente dialogar mais no final. Eu vou só fazer um comentário aqui sobre as políticas afirmativas, para que a gente tenha um parâmetro de comparatividade. Eu não conheço tanto, né, quais são os modelos que a UERJ está adotando e gostaria de conhecer mais, para que a gente troque. Mas queria compartilhar com vocês, aqui na UFSB, né, eu moro em Porto Seguro há 2 anos e meio, onde eu atuo nessa universidade. Eu acredito que essa seja a universidade que tem a maior a política de cotas afirmativas maior do país, né? Não tenho certeza. Mas a gente tem 70% das vagas de graduação e de pós-graduação reservadas para pessoas cotistas, pessoas negras, quilombolas, indígenas, trans, ciganas, no caso da pós-graduação, profissionais da educação básica e pessoas com deficiência. E 30% para ampla concorrência. Eu faço esse relato porque
é muito importante que a gente perceba não só a abrangência da possibilidade das políticas afirmativas, para que elas não se restringam ao ingresso, obviamente, para que a gente tenha programas permanentes de sustentabilidade dentro dos cursos da universidade, mas também para que a gente perceba que matrizes, que percentuais estamos adotando, né? Porque a ampla concorrência, em geral, ela acaba ficando nas outras universidades, nas maiores, inclusive, né? Porque a UFSB é a menor universidade federal do país, a gente vê a ampla concorrência com a maior parte das vagas, né? Então, assim, eu só estou pensando nisso, mas a gente precisaria pensar nas bolsas também, precisa pensar nas políticas de egressas e egressos, para que a universidade mantenha relações com as profissionais que forma, para que a gente consiga estreitar essas possibilidades de inserção profissional também. Enfim, são muitas questões. Bom, eu acho que eu não comentei muito sobre os espetáculos em si, né? Assim, acho que a gente está vendo, não só na área teatral, mas nas artes de uma forma geral, uma explosão de trabalhos artísticos feitos por pessoas trans, né? Assim como em outros casos, né, de outros grupos não hegemônicos. E eu acredito que hoje de manhã, inclusive, numa banca de doutorado aí do Rio de Janeiro mesmo, estive com a professora Denise, do Espírito Santo, que está aqui, a gente estava discutindo essa noção de representatividade, porque, na verdade, ela está, assim como eu tenho feito críticas à ideia de diversidade, né, quando ela é incorporada como um slogan, como a professora Denise falou hoje mesmo também, tenho chamado que o pink money, assim como o black money, o red money, mostram a categoria de que a gente não está sendo mais comprada ou vendida, mas que a gente se tornou a própria moeda, né? Então, nessa economia que somos objetificadas, né, no caso das pessoas trans, e a J. Mombassa tem um texto incrível que é Plantação Cognitiva, eu posso falar um pouco dele também, e fazer conexão com esse conceito de travecões que eu criei também, que é o seguinte: as criptomoedas, né, tem os bitcoins, todos os coins aí, são formas de codificação tecnológica digital de informações, né, de informações com valor especulado, assim como também são especuladas a nossa potência de vida, né, em forma de moeda, porque a gente acaba sendo útil como uma travesti de estimação. Então, é importante que os espetáculos, os projetos, os cursos tenham uma pessoa trans para dizer que tem, né? Muitas vezes é uma representatividade barata, é uma diversidade superficial e que não tem um valor de profundidade, né? Ou de transformação radical, né? Então, a ideia de plantação cognitiva da J. Mombassa dialoga muito com esse conceito de travecões, justamente porque ela retoma Denise Ferreira da Silva, que faz uma repaginação de Marx, quando ela estuda, ela é uma economista, né? E ela estuda que o conceito que o marxismo forjou de acumulação primitiva para localizar a Revolução Industrial como marco da colonialidade está equivocado historicamente, justamente porque a colonialidade, para muitos povos, como os povos africanos, que foram povos negros, né, que foram escravizados, não faz sentido, porque a colonialidade já tinha começado muito antes. Então, não é na Revolução Industrial que se inicia a colonização, né? E esse conceito de acumulação primitiva, para forjar a ideia de indústria, ela não faz sentido para muitos povos. Então, ela tem um conceito de acumulação negativa, né? E a J. Mombassa faz uma reflexão a partir desses conceitos e mostra que na acumulação negativa entre uma colonialidade da escravidão que se baseia na economia da plantação, da cana-de-açúcar, do café, enfim, até mesmo depois os minérios, né? Antes do café, na verdade, mas né, não é plantação, mas é um esquema de plantação. E que hoje a gente está vivendo uma plantação cognitiva, onde há uma especulação monetária, financeira, econômica, dos valores
dos grupos não hegemônicos, que os povos pretos, os povos indígenas, os povos trans, a gente está sendo altamente especulada enquanto arte, enquanto pensamento, enquanto criação de novas teorias e novas formas de existência, ou a nossa própria resistência está sendo especulada como um valor nessa economia da plantação cognitiva, né? Então é preciso, como ela cita no início, né, um trecho da música, de uma das músicas do Bach, do Blues, que fala, né, que é o próprio trabalho que está sendo vendido, né, assim como no caso da escravidão é muito especulado, né, o trabalho de pessoas negras. Bom, nossa, muitas coisas, né? Só para finalizar, que hoje, enfim, eu acho que eu estou mais aberta também para a gente dialogar. Tem bastante gente chegando aí com sangue nos olhos. Estou vendo algumas carinhas aqui conhecidas. Faz anos que eu não vejo. Quero conversar com vocês, ouvir. Só para finalizar, então, queria fazer um contraste, já que eu falei da J. Mombassa, fazer um contraste com o Paul Preciado, numa fala dele que dialoga também com essa ideia do travecões, né? Como moeda. Porque o Paul Preciado, ele vai falar no livro Testo Junkie, que a nossa existência trans, ela é um software livre de gênero, em que a gente é um sistema de código aberto que todo mundo pode copiar, que a gente diz verdade sobre o corpo cis, né, sobre o corpo humano e sobre o fim da espécie também, né, como a gente estava falando agora há pouco nesse novo texto. E aí eu tenho uma discordância dele justamente porque a gente tem informações, mas a gente não diz tudo. A gente criptografa muita coisa também. Então, eu acredito que a gente não seja exatamente um código aberto, que a gente está procurando também codificar algumas informações para que elas não sejam cooptadas, né? E esse trabalho de criptografar a corporalidade, por isso travecões, é exatamente também não permitir que a colonialidade cisgênera tenha acesso a essas resistências e as comercialize numa commodity, né, num valor especulado. Então, menos especulação e mais mistério. E é esse é o recado que eu tenho dado também para o jornalismo, para a área de ciências da informação, que é muito especulação da especulação, né? Não é só a economia. Né? A gente tem aí o jornalismo trabalhando com a especulação da informação. Então, acho que a gente precisa ter meios de valorização da fofoca. Né? Temos a Silva Federici, que é uma feminista, que escreveu A História Oculta da Fofoca, relacionando a resistência da informação com as resistências de gênero. E no Pajubá, no Iorubá, a palavra Pajubá ou Bajubá quer dizer fofoca. Então, a nossa resistência linguística também é uma resistência de um circuito de informações, como eu estava dizendo, né, quando a tela trava, é um bom sinal, porque a gente não está numa conexão somente do Instagram, a gente não doa tudo, a gente não coloca tudo na rede, a gente não dá todo o nosso potencial para a tela, a gente não se deixa cooptar. Então, a gente é isso, travei. Travei, que bom, agradeço aos travamentos e me coloco aqui aberta para que a gente ouça a trava interior, para ouvir a trava de vocês também, e a gente se conectar aqui. Obrigada, dei muitas voltas, meu pensamento nem sempre é linear, me apoiei aqui no texto para ajudar, mas é isso, axé. Ai, que delícia ver essas carinhas todas. Axé, Dodi. Obrigada, obrigada demais. Assim, eu vou naturalmente abrir para as perguntas e tudo, mas assim, nessa posição que eu estou aqui, meio que fazendo essa mediação e para talvez botar um pouco de fogo e trazer um pouquinho para a nossa realidade do Pepe Gartes, a gente está
né, eu e Denise, junto com os professores e tal, a gente tem pensado muito nessa ideia de esse ano, né, foi o ano que primeiro ano que a gente abriu para as cotas na pós-graduação, e, né, existe na graduação, isso já existe há um tempo, bastante tempo, na verdade, e agora a gente está, né, tentando entender um pouco como é que é isso, né, essa história da política, não só das entradas, mas como é que a gente mantém isso, né, esse movimento dentro, né, isso que você falou das bolsas e tal. Então, voltando um pouco para esse lugar, eu queria fazer algumas perguntinhas para a gente começar a conversa, só para a gente instaurar aqui um pensamento, mas eu acho que tem muitas coisas que você trouxe, né, que são para além do texto que você passou para a gente, então coisas novas que eu acho que apareceram na tua fala, e que eu acho que muita gente vai querer falar, né, perguntar. Mas eu queria perguntar primeiro assim, em termos, no contexto da universidade, como é que você transforma, lógico, você tem feito muitas palestras, né, exatamente nesse período todo de pandemia, eu tenho acompanhado um pouco a tua trajetória, vez por outra está aí, né, fazendo palestras e falando e tal. Como é que você está, essas ideias, né, se transformam em estratégias de criação, né, e pensamento e pesquisa dentro do contexto da universidade? Como é que está sendo esse movimento teu nesse lugar? Né, se você poderia trazer para a gente que ações que você tem feito efetivamente, né? Acho que a gente também está no momento de pensar em estratégias, né, de detectar esse quadro que você fez. Acho que você detectou um quadro para a gente, né, ampliou isso, né, várias vezes, mas como é que você tem trazido isso para a universidade, né, para a tua universidade que você é vinculada? Quais as ações que você pode elencar, né, de quais as estratégias que você tem criado, né, e como você pensa também os trabalhos no campo da pós-graduação, né? Você está atuando em duas pós, eu acredito, né, isso, tanto na Federal, como também você tem colaborado nesse mesmo programa que eu colaboro lá na UDESC. Então, como é que isso está acontecendo, né? Esse trânsito entre o que você está pensando, a universidade, esse jogo com a pesquisa, que eu acho que nos interessa muito aqui, porque, enfim, a gente está numa aula que é uma aula inaugural, com muitas pessoas que estão ingressando no programa, então, pensando suas pesquisas, né? E acho que você trouxe aí um cabedal de questões para a gente. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente pode fazer uma inscrição aqui no chat, e eu vou aqui fazendo esse papelzinho meio chato de controlar um pouco essa sequência de perguntas, e aí a gente fica aqui na conversa, né? Mas, enfim, é isso. Pronto. Eu vou direto a um exemplo. Eu tenho feito uma crítica, Lu, e a gente até falou disso, né, no penúltimo encontro do nosso GT, Mulheres da Cena. Tenho feito uma crítica à doutorite. O que é a doutorite? É essa operação classista de aburguesamento do saber, de institucionalidade do poder nas universidades e na nossa área, enfim, todas as áreas, mas a detenção do poder institucional do saber pelo grau, né, acadêmico. Eu falo isso enquanto doutora também. E acho que é importante a gente perceber, no meu caso, né, sou uma doutora travesti ou uma travesti doutora. Também trouxe isso para minha reflexão da tese, justamente porque é uma inversão da lógica, ocupar esse lugar, né, que a gente tem no Brasil até umas 20 pessoas trans com doutorado, né, não mais do que isso. E na minha universidade, em outras onde eu participo de bancas, aqui eu não sei se aqui vocês têm só o mestrado ou tem doutorado também? Mestrado e doutorado. Tá. Mestrado e doutorado, isso. Aqui também tem pessoas fazendo doutorado, né? Ingressantes no... Ah, legal. Tenho feito na minha universidade, o UFSB, em outras, onde eu participo de bancas, romper com a doutorite. Então, veja só, vamos por partes. Tem muitos regulamentos de pós-graduação das universidades que não exigem o título de doutorado para participar nas bancas. No entanto, a maioria dos programas, mesmo quando não tem essa exigência, tem um vício de achar que tem.
Então, elas acham que tem que ser pessoas doutoras. Em alguns casos, há regulamentos de pós-graduação que explicitamente dizem é possível que na banca haja participação de mestras e mestres do saber, que é uma categoria que a gente tem aqui na universidade muito explícita, que são pessoas que não têm título acadêmico, às vezes nem de graduação, mas que são reconhecidas por suas comunidades, seja alguma etnia indígena, algum grupo negro, quilombola, ou pessoas trans, enfim, algum grupo que tem esse reconhecimento, alguma forma de referendar. E essa pessoa estaria, então, habilitada, por essa condição de mestra do saber, a ser arguidora e examinadora das bancas. Então, eu tenho encontrado, ao mesmo tempo que eu tenho feito essa estratégia, eu tenho encontrado também muita resistência, viu, Lu? Porque é perigoso demais romper com a doutorite, porque tira da zona de conforto aquelas pessoas que estão há muito tempo na academia e que são as detentoras do poder do saber. Então, é uma ação que é isso, né? Cutucar, colocar essa participação, porque, e aí muita gente, olha que engraçado, né? Muita gente fala, não, porque a CAPES diz que não tem. No regulamento de pós-graduação do Brasil não existe a exigência de doutorado. E se tiver, tem que derrubar. Por quê? A gente não pode manter esse ciclo vicioso, né? Essa é uma das estratégias, né? Essa é uma das, acho que é a grande contribuição que eu estou dando nesse momento, acho, que é de romper com essa doutorite. Porque no caso das pessoas trans, principalmente, é transfobia. Exigir doutorado para participar de um evento, de banca, qualquer coisa, é transfobia, porque temos poucas pessoas trans com doutorado, até 20 em todas as áreas, e as que têm o doutorado estão altamente cansadas, altamente especuladas, né? E por que não dizer assediadas, né? Eu vivo assédio profissional pela minha condição de travesti doutora, né? Todo mundo me quer, então existe também um lugar, tem esse lugar de, nossa, que importante, né? A gente modificar essa lógica, mas é exatamente o que a J. Mombassa fala, né? Não é exatamente o que todo mundo me quer também, viu, gente? Estou exagerando. Estou colocando aqui na especulação da esquerda, né? De um campo mais progressista, que entendeu o Pink Money, que entendeu que vai ter seu projeto, seu currículo, seu curso engrandecido com a presença de uma pessoa trans, ou de várias pessoas trans, né? Mas é isso, assim, eu acho que é uma estratégia. Outras estratégias são criações teóricas de projetos, né? Que vão desenvolvendo novas perspectivas, né? Então, por exemplo, a gente concluiu no ano passado uma esquete de teatro que é a Gota Trava, onde a gente retoma Medeia de Eurípides, uma tragédia grega, retoma Gota d'Água de Chico Buarque e Paulo Pontes, uma tragédia carioca, e inventa a tragédia e pensa o que significaria essa modificação da estrutura dramática, né? Porque no caso da Medeia e da Joana, diferentemente da Ângela em Gota Trava, que é a esquete de teatro que a gente construiu, com pesquisa, atualmente a gente está com Bolsa FAPESB também, de um orientando, justamente a maldição, né? Que no caso da Medeia ela mata os filhos, né? A vingança e tal. A gente aqui, nesse espetáculo, a gente trouxe o feitiço, né? O feitiço à cisgeneridade, onde no fim, né? Uma das coisas que acontecia, só para dar um elemento concreto, né? Da transformação dramatúrgica do gênero tragédia para o gênero transgédia, nessa dramaturgia a gente trouxe uma poção que era distribuída para o público em forma de um feitiço que era preparado ao vivo ali com alguns ingredientes dispostos, ervas, líquidos, né, sempre ligados à água, a ideia de água. E era dito que era água, só que era dito também que tinha hormônios dentro dessa água e o público era convidado a tomar esse feitiço, essa bruxaria, que era uma bruxaria do fim da cisgeneridade.
Só que a gente não revela para o público se a gente colocou ou não hormônios, mas o público toma. E a partir desse momento, a gente convida o público a transgredir gênero a partir desse feitiço e questionar a sua cisgeneridade. Então, a transgédia, ela é uma forma de enfeitiçar as categorias hegemônicas, né? As categorias sociais normativas. Dando esse exemplo aí de uma operação que a gente fez. Legal, legal, Dodi. Bom, acho que agora a gente pode também, né, ter esse espaço aqui para abrir para todo mundo. Não sei, quem quiser se inscrever aqui no chat, não sei também se é necessário isso. Eu estou dando essa sugestão, mas também vocês podem levantar a mão, é só para não atravancar, né, tudo, né? Vocês ouviram a palestra, né, essa fala da Dodi, mas Pode também tem... atravancar, sim. Vamos lá, vamos travancar todo mundo. Inclusive, Atravancou. a Marci já fez uma pergunta, né? Tudo bom, Marci? Que bom te ter aqui. Mas não sei se foi uma pergunta aqui, Ah, foi mais não? um comentário, Foi Ah, mais um tá. comentário. Agradeço imensamente as palavras da professora Dodi, que me afetaram de uma forma carinhosa e provocativa ao ouvi-la. Sinto encorajada e menos só. A minha imagem travou, quase caiu, tombou, mas não findou. Acho que é isso. Tem mais um pouquinho aqui. Por um Por breve um momento breve congelou. momento, congelou. O meu ser me mostrou que ele não se acuou, apenas se afetou, o outro achou que turvou. Só porque meu corpo gritou, de repente tudo girou, e então, travesti eu sou, abalou, a minha imagem travou. É isso. Mas não sei se a Márcia quer falar, não sei também. Aqui. Não estou a vendo aqui. Estou vendo. Alguém quer conversar com a Dor de perguntar aqui? Cachalote Grande Dode. Ei, Cachalote, Alessandro está aqui também. Tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, né? Pessoal do CPO. Tudo bem, Doide? Olá, tudo bom? Grande beijo. Para você também, saudades. Saudade. Olá, posso fazer uma pergunta, então? Boa, ótimo. Obrigado. Vamos destravar. Vamos Travar e destravar. Vamos travar mais ainda. Ou travar mais. Né? Destravar, travar. Vai lá. A minha questão é a seguinte, enquanto pesquisadores, né, porque são muitas questões que vão se construindo para nós, desde da questão da linguagem mesmo, né, da nossa própria escrita dentro de um projeto, ou de como o corpo trans, ou até mesmo colocaria o corpo negro, como que a gente abarca isso dentro da nossa pesquisa. Eu fiz um trabalho agora recentemente verificando casos no Brasil em relação à censura na arte, e a maioria do processo de censura se cai sobre corpos trans e corpos negros. Isso é algo que ficou muito claro dentro desse panorama. Então, como eu, enquanto não só como pesquisador, mas enquanto artista, que ética que se constrói para mim, que sou gay, mas sou um gay heteronormativo, branco, né? Que ética que vocês acreditam que eu devo adotar para que eu possa abraçar essa causa, não só numa linguagem, mas também no lugar de uma atitude? Bom, Rafael, obrigada pela pergunta. Primeiramente, falando sobre projetos de pesquisa, queria que vocês também tivessem sempre em mente, sempre em lembrança, que vocês têm uma responsabilidade gigantesca, né, enquanto atuantes nesse espaço de poder que é a universidade, assim como eu também, né, falo desse lugar. Então, os nossos projetos, eu acredito que os nossos projetos de pesquisa são feitiços. Então, saibam bem escolher quais são os ingredientes e onde você está agindo. Leve a sério esse processo, porque muita gente faz uma superficialização, né? Assim, não leva a sério, enfim, institucionaliza demais. Acredito que a gente precisa, em muitos momentos, romper ou criticar a institucionalidade.
A instituição tem que trabalhar para a gente, não o contrário. A gente não tem que ser burocrata da academia. A gente precisa fazer com que esse espaço, essa instituição, isso eu falo de uma forma geral, tá? Não estou localizando uma crítica direta a nenhuma universidade específica, mas esse modelo que a gente construiu de enclausuramento, né, e de tá ligado com aquela ideia de doutorite, né, que eu falei antes, tá completamente, como diz o Rufino, né, desencantado. Então, para que a gente pulse os saberes, a gente precisa realmente de feitiços, né? Agora, uma coisa, Rafael, que eu tenho falado, provocado, né, quando algumas pessoas, vou colocar no lugar dessa generalidade, né, quando pessoas cis me fazem esse tipo de provocação, de pergunta, como, sei lá, como se aproximar, como apoiar, como fortalecer a luta trans, eu tenho dito que o amor, eu não quero ser piegas, mas eu quero amar, eu quero ser amada, e eu acho que tem a ver com o que a gente entende sobre as relações das diferenças, né? Muita gente vai dizer um termo que eu acho equivocadíssimo, que é o termo aliança, aliada, aliado. Cis aliada, branca aliada, eu acho péssimo esse termo, por quê? Aliança é bolsonarista, né, gente, nesse país. Aliança pelo Brasil. Aliança é monogâmica. Aliança é heterossexual, heteronormativa. Aliança, olha, eu tô vendo ali, aliança no dedinho. É isso, né? Aliança, assim, não me contempla, né? Pode ser que para algumas pessoas contemple, mas para mim não, né? Eu procuro outras formas de amor. Então, eu tenho percebido que o companheirismo é mais de esquerda, é mais vermelho. Então, a ideia de formar laços de companheirismo é dura, é difícil, nem sempre temos parâmetros, né? Ah, eu acredito que é preciso a gente investigar esses parâmetros de companheirismo, né? Entre pessoas cis e pessoas trans, eventualmente até entre pessoas brancas, negras, né? Estou pensando muito nesse caminho. É isso. Companheirismo. Dodi, tem uma pergunta aqui da Bebel, não sei se ela quer fazer, mas posso ler também. Bebel, não sei se você quer fazer, Oi, mas gente. vai lá. Muito grata, Dodi, por todas essas falas, como a Marci falou, também muito afetada aqui. E a pergunta anterior, ela um pouco é o que eu queria que você pudesse falar mais sobre essas práticas de encanta-travamento. E quando você trouxe essa questão do afeto, né, indiferença às alianças, né, eu lembrei também de uma referência que o Foucault traz sobre a homoafetividade não como experiência sexual, mas como lugar de afeto, né? Como temos que aprender sobre a homoafetividade, e acho que aqui, te ouvindo, temos muito o que aprender também com esse afeto da trava, né? Do que trava, do que quebra e do que abre para outras coisas, né? Para outros afetos, para outros encantamentos. Essa questão da pós-modernidade também achei incrível, mas, sobretudo, a questão do encanta-travamento, eu adoraria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. E obrigada. Obrigada a você. Acho que tem também a pós-graduação, né? Que é pensar nesse esfacelamento da instituição universidade, e vocês que estão entrando agora na pós-graduação, não só tenham muitos pó com vocês, muitos pó para fazer magia aí dentro, mas também para perceber os farelos dessa estrutura acabada, corroída, né, pela ocidentalidade colonial. Bom, eu vou ler o final do texto que traz um pouco dessas reflexões do encantravamento, já depois de uma corruptela, que é assim. Então, vamos lá. A gente tem um campo dentro da arte que trata do futuro, né? Tem a arte e temporalidade, então os estudos temporais da arte, então, ou seja,
A arte pode dizer sobre o próprio tempo, né? A ideia de contemporaneidade, a ideia de uma história da arte, de uma arte que dialoga com referências do passado. Mas hoje, quando a gente fala de vendabilidade do fim, e até mesmo o pó da arte, né? Porque o fim da arte já foi anunciado por muitas pesquisas também, mas a ideia de venda desse discurso do fim da arte, assim como o fim da cena, o fim de tudo que eu falei, é a venda do discurso do fim que está sendo comercializada, né? Então, nesse conceito, o futuro também está sendo vendido, né? Apesar de, né, quando Ailton Krenak fala que o futuro não está à venda, não deveria estar, mas está. Ele está à venda, sim. Então, a gente está comercializando o futuro, e o que eu fiz foi somar na ideia dessa venda do futuro à venda do fim. E aí eu criei a corruptela Finturo, né? Então, o que é o Finturo? É a venda do fim como a comercialização do futuro, né? E a arte se inscreve, né? A arte desse tempo, ela se inscreve nesse discurso de finturo. Então, aqui vou ler aqui para vocês. Considerações finais e siderações de siderais. A feitiçaria chegou à Lua antes de qualquer foguete humano, pois a feitiçaria é a criação da Lua e filha dela, e eu sou feiticeira. Castiel Vitorino Brasileiro. O jogo com o tempo é uma operação fabular travesti sobre o fim. Somos siderais porque sempre fomos uranistas, né? E retomando o conceito de uranismo do Paul Preciado, que eu posso falar mais depois, mas enfim. Neste sentido, há que se travestilizar o luto. Tem uma travesti pesquisadora lá no Ceará, que é a Ravena Trava, que ela tem um livro que é A Sinfonia para o Fim do Mundo. É um livro de arte do Laboratório de Estética e Filosofia da Arte, do Laboratório de Arte Contemporânea da Universidade Federal do Ceará, lançado ano passado, né? Então, é outra travesti que estuda o futuro. Temos a própria Castiel Vitorino Brasileiro, que ela se nomeia como uma ancestral do futuro também, né? Então, continuando aqui, eu cito a Ravena Trava, é o fim que faz das certezas ruínas. Então, por isso, pó, né? Que faz desabar a verdade, que apaga os contornos, as margens, que dilui o um e o outro, que propicia o encontro, que é ferida e é cura. Então, o encantravamento do mundo é cura teatral para os machucados que exigem fabulação sobre o fim, como contraponto à sua vendabilidade. Qual o finturo do ocidente colonial amalgamado à elite racial? A tempografias sincopadas do fim sideral? A extinção de grupos sociais, genocídios, sempre foi um diagnóstico de extinção da espécie humana. Dado que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil segue de 35 anos em 2020, mais do que infinitudes, as fabulações travestis sobre o fim chancelam nossas existências oponentes a essa taxa estatística da temporalidade das nossas vidas. Dos finais para os finmais. O fim mais é o após-calipso travesti. O fim, seja transitivo ou intransitivo, porque é isso, né? Quando a gente pergunta o fim, a gente está perguntando o fim de algo ou é o fim, né? Essa é a pergunta que eu fiz no início do texto. O fim é sempre trans. A curadoria de arte só pode ser temporal se guardar consigo o feitiço do tempo. Fabular a cura é encantravar o tempo. Depois do pó da colonialidade, depois do pó do projeto moderno e depois do pó do capitalismo, restam padês poderosos e não poderes. Esses padês poderosos, onde as feitiçarias cênicas da teatra são fundamento para o melhoramento e amulheramento do mundo. Então, como a Linda Quebrada fala, né? Melhorar o mundo é amulherar o mundo. E somos milhares, somos mulheres e somos melhores. Fins siderais
são curatoriais, e ela, a elite que lute. Assim que eu termino o texto. Não sei se eu respondi, já trouxe o fim do texto. Lindo, obrigada. Axé. Alguém mais quer colocar alguma questão? Eu queria... Sim. Boa noite. Oi, Dodi, boa noite. Olá, boa noite, Herbert. Em 1979, eu acordei e ouvi mamãe e uma tia dizendo que tinha uma travesti na cidade. E aquilo me chamou muita atenção. Uma travesti, mas o que é isso? E eu peguei minha bicicleta e fui até a rua Doutor Fora, porque elas me deram uma localização. Elas não sabiam o que eu estava ouvindo, mas eu ouvi a conversa. E eu fui até lá. E quando eu chego, eu vejo a porta da casa tomada com mais de 50 pessoas. Eu não cheguei a ver a travesti, mas naquele momento o meu coração ficou muito apertado, porque de alguma maneira, eu criança, eu sabia que aquela algazarra na porta das pessoas preconceituosas me atingia. Estar aqui hoje me deixa extremamente emocionado, feliz. Eu quero agradecer a Pepe Gartes. Obrigado você por estar começando o mestrado te ouvindo. 10 anos, 12 anos depois, a minha irmã chega muito feliz na minha casa, assim, onde morava, ela diz: Alexandre, tem uma travesti estudando na Unifor, no meu curso. E agora, 30 anos depois, temos você e tantas outras, ainda poucas, né? E uma questão que eu sempre fico me perguntando é como é que a gente pode trabalhar o preconceito que existe dentro do próprio universo gay. Era isso que eu queria comunicar, falar. E muito emocionado. Axé. Muito obrigada pelo carinho. E, bom, eu não sei responder. Eu acho que... Posso passar para os gays? Os viados? Vamos lá, gente. Vocês respondam aí. A pergunta não foi para mim, né? Tô brincando, assim. Não sei, eu acho que é um caminho mesmo. A gente tá num momento em que a gente percebe... Não, eu concordo plenamente, né? O contexto GGGGGG é extremamente branco, extremamente padrões de elites, sudestinos ou euro-estadunidenses, né? E cisnormativos, heteronormativos também. Acho que a gente tem que descobrir novas formas de companheirismo, né? Acho que dar valor, né, ao saber trans das travestis, perceber a nossa luta, nem sempre a gente é reconhecida, né? Então, é muito comum, inclusive, em alguns contextos em que há uma pessoa trans e há uma pessoa cis, às vezes fazendo o mesmo projeto, o projeto da pessoa cis, às vezes até sobre pessoas trans, vai ganhar bolsa, vai ganhar edital. Eu estava ouvindo, agora eu vou participar de um evento no Rio Grande do Sul, e exatamente isso que aconteceu, né? Eles estão convidando pessoas trans para a montagem de um espetáculo e não vão pagar ninguém para essa montagem, né? Que vai acontecer. E eu tô muito puta de ouvir esse tipo de denúncia, porque é também uma questão trabalhista, né? Não só de preconceito, né? Porque é isso, né? Parece que está fazendo um favor de abrir para pessoas trans e não reconhece, né? Algumas delas, inclusive, tentaram esse mesmo edital, um projeto altamente competente, mas não foram selecionadas. E isso ainda acontece muito, né? Não esperam de mim, por exemplo, que eu escreva um texto que choque as pessoas, né? Ou que traga provocações, né? Não esperam muito de mim. Talvez por isso que a surpresa seja sempre muito grande, né? Mas é isso. A gente vai rompendo com essas normas, assim, resistindo. Eu tenho muito medo também, sabe? Eu tenho muito medo do momento que a gente está vivendo. É cada vez mais difícil. Eu sou uma travesti branca, eu sou uma travesti concursada,
em uma universidade federal, sou paulistana e moro na Bahia, enfim, sou do Sudeste, né? Minha família é nordestina, por parte de pai, piauiense. Né? Então, assim, eu não represento a população trans do Brasil. Né? Eu estou aqui porque eu tenho doutorado. Vocês acham que eu seria conhecida por um programa de pós-graduação no Rio de Janeiro se eu não tivesse nem a graduação? Né? Então, acho que essa marca desse lugar que eu tenho também é uma responsabilidade. Né? Acho que cada pessoa, qualquer sexualidade, qualquer marca racial que ela tenha, ou gênero, ela precisa refletir sobre as suas condições, quem que ela representa, quem ela não representa, como que ela atua com as suas marcas, os seus lugares, né? E eu acho que eu tenho procurado no meu alcance, né? Que eu tenho uma circulação, né? Como a própria Luciana destacou, né? Eu acabo também muitas vezes nesse assédio, nessa especulação sobre o valor do meu trabalho, né? Porque eu tenho meu trabalho de 40 horas aqui na universidade, mas ainda assim também sou altamente especulada fora da UFSB. E está aí também um pouco da minha negociação desse espaço. E aceitar, muitas vezes, é justamente da necessidade de ocupar, ainda estamos nesse lugar, né? Então, acabo tendo esse jogo aí que fazer, enfim. Não sei, deu um pouco de volta agora no final, mas é isso, ela é sincopada também. Muito obrigado. Axé. Ai, gente, vamos quebrar o gelo, eu tô muito nervosa. Tô vendo tanta carinha, queria... Sabe? Vamos travar, né? Vamos travar. E aí, gente? Mais perguntas, conversas, vinhos? Não sei. Eu vou ler ali no chat, olha. Alguém ligou, né? Eu ia fazer uma pergunta também. Ai, desculpa, vai lá, Isabel. Vai lá. Tudo bem? Não, é uma pergunta que eu mais querendo saber como está a UFSB. Eu estive aí em 2017 com a Fabiana Lima, que eu acho que deve ser sua colega, e ali vocês, naquele momento, tinham uma grande luta de fazer com que o curso de medicina também aderisse às cotas, né? E tinha também aquele planejamento das CUNES, né, que eram os colégios, né, que derivariam. E como é que anda essa questão aí dessas cotas da universidade? Bom, Isabel, obrigada pela pergunta, prazer te conhecer. Bom, a gente tem agora, não sei, eu cheguei em 2018, né? Então não acompanhei detalhadamente esse debate. Eu sei que a política de cotas, a política afirmativa da universidade, ela abrange atualmente todos os cursos, né? E é certo que a gente vê algumas dificuldades. Tivemos o primeiro caso de fraude nas cotas trans no Brasil, na medicina, justamente. Isso foi no ano passado. A pessoa foi expulsa do curso e foi uma grande dificuldade, né? Porque eu particularmente, né, fui procurada pela imprensa para posicionar e é sempre um desafio, né? Por isso temos comissão, temos projetos de ter mais parâmetros, né? Para sustentar essas bancas de verificação, né? Que não fique apenas na autodeclaração, mas que a gente tenha bancas de verificação para evitar as fraudes. Só que eu percebi também, antes de falar especificamente dos CUNE, né, que esse foi também uma forma de desviar das políticas afirmativas reais, porque muito se falou da fraude da cota e da necessidade de expulsar esse aluno cis que ocupou a cota trans para efetivamente não dar atenção para as pessoas efetivamente trans que estão dentro da universidade, que não tinham bolsa, não tem. Agora lançou um edital específico para pessoas trans, enfim. Mas é uma realidade muito dura, né? Que, enfim, temos aqui uma pró-reitoria de políticas afirmativas. Isso também, eu não sei se
Se nas universidades é comum, acredito que, não sei se na UERJ tem também, mas é algo fundamental, porque não é extensão, não é pesquisa, é políticas afirmativas, é uma pró-reitoria e está ligada diretamente. Então, a primeira reitora negra do país, a única professora trans na área de artes sou eu, temos um professor indígena colaborador da pós-graduação. Então, é uma universidade muito promissora, mas que não podemos idealizar, né? Tem muitos problemas também. Os CUNE, o que são os CUNE? Os colégios universitários, né? Eu não sei se você fez alguma pergunta específica, né? Mas como eles estão agora, foi isso que você perguntou? Como estão os CUNE? Sim, porque era um projeto lindo, era um projeto modelo, né? Que para todas as... Eu vou explicar, né? O CUNE, porque nem todo mundo sabe. Então, o CUNE é um colégio universitário, são as escolas públicas de ensino médio que também fazem parceria com a UFSB e se tornam espaços da universidade e que, portanto, têm cursos de graduação e de pós-graduação sendo oferecidos radialmente, não somente no campus universitário, mas em toda a extensão onde o CUNE está, né? Então, isso abrange uma territorialização por todo o sul da Bahia, né? E não apenas Itabuna, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, onde tem campo. O projeto ele foi implementado parcialmente, então temos atualmente, se eu não me engano, 5 ou 6 CUNE que estão em desenvolvimento. No entanto, a gente passa internamente por uma reforma administrativa que põe em xeque o projeto da universidade. Isso aconteceu quando a gente começou a admitir a entrada direta nos cursos de segundo ciclo, porque aqui temos o curso de primeiro, de segundo e de terceiro ciclo, né? O primeiro ciclo é o bacharelado, a licenciatura interdisciplinar, o segundo, o curso bacharelado profissionalizante, e o terceiro ciclo, a pós-graduação. Então, a gente não admitia antes entrada no segundo ciclo. O que é, por exemplo, medicina, artes do corpo em cena, direito, são cursos de segundo ciclo. Então, todo mundo tinha que entrar em, sei lá, bacharelado em artes, interdisciplinar em artes, interdisciplinar em ciências, interdisciplinar em saúde, interdisciplinar em linguagens. Depois de 3 anos em interdisciplinar, ou licenciatura ou bacharelado, poderia fazer uma mobilidade acadêmica interna para o segundo ciclo e entrar em ciências ambientais, em direito, artes do corpo em cena, som, imagem e movimento, etc., os cursos de segundo ciclo. Aí acontece que a gente acabou tendo essa reforma administrativa no ano passado e acabamos recebendo também estudantes diretamente no segundo ciclo. Isso já fere um pouco o projeto da universidade. E atualmente, dentro dessa mesma reforma administrativa, um pouco uma desatenção aos CUNE, não somente pela sua extensão, porque o projeto inicial previa 50 colégios universitários. Atualmente temos 5 ou 6. Não somente pela quantidade, mas também pela EADização, não sei como dizer, porque é isso, né? A ideia, o que está se organizando agora, porque não tem perspectiva de contratação de novas e novos docentes, é que cada vez mais vai ser, nesses colégios universitários, o ensino vai ser remoto, a partir das aulas online. Mesmo depois, caso, né, a gente voltando ao presencial da pandemia, esse projeto está em questão nesse momento. Então, eu discordo, né? Eu acho que seria importante também nos CUNE termos docentes presenciais, mas é isso, né? Como que chama isso, gente? Esqueci o nome. Essa reforma administrativa esqueci, tem um nome para isso. Uma precarização, né? Uma precarização do trabalho, do projeto. Obrigada, Dodi. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, né? Eu acho que, né, descansar todo mundo também. Teve gente que teve aula hoje também, a gente começou as nossas aulas regulares desde ontem. Enfim, amanhã também, só avisando para todo mundo que a gente tem encontro amanhã também. Esse encontro vai ser um encontro nesse mesmo link, e entre
nós, professores da coordenação, os representantes de linha, comissão de bolsa. Então, vai ser um espaço bem legal para a gente conversar um pouco sobre o programa. Eu quero agradecer imensamente a Dodi pelos ensinamentos, pelas partilhas, pelas descobertas, né? Dizer que o PPGART está inteiramente aberto, né? Para a gente travar um monte de trocas, né? Abertas às trocas, constante com os projetos também da Universidade Federal do Sul da Bahia. A gente tem todo interesse, acho que já esses caminhos já vêm sendo traçados até antes de mim, né? A professora Denise tem uma relação super forte com o Recôncavo também já, então acho que a gente tem interesse de trocas, né, internas. Agradecer também a professora Denise, né, pela parceria na coordenação que a gente vem levando desde outubro do ano passado, por bancar a ideia de mergulhar esse 2021, buscando esses pensamentos indisciplinares para a gente se inspirar, para a gente ajudar e nos ajudar a resistir num momento como esse. Também agradecer aos professores que estiveram aqui, os que não puderam estar também da pós, por se irmanarem nessa peleja, nessa luta. A comissão discente, que nos ajudou a organizar esse encontro com você, esse encontro de amanhã, né? A produzir essa semana o João Gustavo, a Lisa Miranda, a Cristiane Souza, a Carolina Passaroni, que é nossa aluna de graduação, e todo mundo, né? Vocês sejam bem-vindos ao PPGARTS, mais uma vez, que a gente se junte nessa corrente de luta, e eu vou deixar para a Dodi fazer as últimas palavras dela, né? E se quiser fazer um ritual, para que a gente possa fechar nossa noite e irmos dormir, e que a gente possa ter um monte de sonho, e que trave muito nos sonhos. Mas não sonhem com as telas, por favor. Muita gente sonha, tá lá, nossa, tá online, né? Enfim, o sonho é um lugar que a gente pode se proteger dessa conexão. Então, não deixem que essas telas invadam os sonhos de vocês. Quero agradecer também imensamente pelo convite. Quero, sim, estreitar esses laços de companheirismo, principalmente buscando críticas institucionais, que a gente se aproxime olhando sempre as potências e os padês, né, os pós dessas pós-graduação, e que a gente se mantenha vivas e fortes. Agradeço também o axé de todo mundo que está aqui, e vou ler 2 parágrafos aqui do texto. O convite, né? O convite é, caso vocês tenham tempo, caso vocês tenham fim, estou colaboradora, né, do PPGT, que é o Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC, em Santa Catarina, e vai ser oferecido online o curso Fabulações Travestis sobre o Fim, que é baseado nesse texto que eu li aqui, né, trechos desse texto. Ele é um curso condensado na pós-graduação, talvez vocês até consigam, né, Luciana, fazer acreditação, não sei como que funciona, talvez, não sabemos ainda, né? Mas é um curso que eu vou aceitar estudantes ouvintes, caso queiram, pode entrar em contato comigo no Instagram, para mim é melhor, né? Estou fazendo a crítica no Instagram, tem gente assim, @DodiLeal, pode seguir lá também. E ele vai ser um curso condensado de 27 de maio a... 17 de maio a 28 de maio, tá? Todas as noites, segunda a sexta. Então eu vou ler aqui um trechinho final. Talvez o finturo perca valor entre a atual pandemia e uma eventual próxima doença devastadora. Ou talvez a finturização ganhe um desenho de software aos moldes dos stories do Instagram. Realmente, os stories do Instagram parece que são mesmo microfábulas do fim da fábula. Destacamos que, subscritos no complexo paradigmático do fim da fábula, os espaços digitais onde se deram a produção de saber e de teatralidade durante a pandemia do novo coronavírus em 2020, não se eximiram de produzir atuações enfeitiçadas de plenitude artística. A performatividade fabular da cura travesti é uma ação do finturo do teatro,
A divinização do tempo como processo de cura da cena dá-se pela ação digital enfeitiçada dos elementos terra, água, fogo e ar. A terra tem duração curatorial da geologia do espaço. O ar promove temporização sincopada da musicalidade necessária para ritmar qualquer fim. A água é, em si, a profundização da memória do mar, a marmória. E, por último, o tempo do fogo é a modificação dos sólidos em pó. Mas qual a relação dos pós com o finturo? Eu deixo essa pergunta para ser respondida no próximo capítulo. Obrigada. Obrigada, gente. Uma salva de palmas para Dodi. Obrigada a todo mundo pela presença. Não sei se a professora Denise quer falar alguma coisa para a gente fechar. E é isso, axé. Desse quer falar? Não, agradecer muito esse encontro, né? Muito lindo. E eu acho que a gente, assim, abriu, né, o ano, esse ano ainda pandêmico, mas com afeto, com amor e com sonhos, que é o que a gente está precisando cultivar, né, para afastar um pouco a catástrofe dos nossos caminhos. Então, axé e Axé. muita proteção para todas aqui, que agradeço muito por essa fala linda da Dodi, e vamos seguir. Obrigada. Vamos seguir. Axé e fogo, e fogo. Gratidão, Dodi. Você começou com fogo, terminemos. Terminemos com fogo. É isso. Até já, gente. Até amanhã. Obrigada, Dodi. Obrigada, Denise. A todos que ajudaram, professores. Valeu. Até amanhã.